Todo dia de manhã, a equipe chega no trabalho e ela se reúne. Ela faz uma reuniãozinha rápida, que no Scrum é chamado do Scrum. E essa reunião serve basicamente para entender o que a gente vem fazendo, né, o que a gente fez no dia anterior, o que a gente vai fazer no dia de hoje e o que a gente está tendo de problema que a gente precisa tirar da reta para conseguir fazer o que está aí para fazer no dia de hoje. E é interessante porque, se você trabalha em equipe, uma das características do XP e de qualquer metodologia ágil é que a gente tem essa obsessão por esse termo chamado priorização. Tudo tem a ver com priorização, tudo tem a ver com descobrir quais são aqueles 20%. Porque o grande problema é, eu não sei no começo quais são aqueles 20% que fazem a diferença. Mas se toda semana eu priorizo junto com o meu cliente, eu, durante todo o projeto, eu estou o mais próximo possível que eu consigo daqueles 20% que fazem a diferença. Porque cada vez mais eu estou entendendo sobre isso daí. Então, a gente é alucinado por priorização. Então, todo dia de manhã a gente precisa saber o que é a coisa mais importante que nós, como equipe, precisamos fazer hoje. E essa não é uma questão que você possa resolver sozinho, porque o que é mais importante para mim, particularmente hoje, eu percebo que é boçal, dado que o banco de dados está fora do ar, e se a gente não resolver isso hoje, todo mundo fica parado. Então, as prioridades, elas mudam de acordo com, né, o tempo vai passando, à medida que a gente vai sabendo mais informações sobre o que acontece com os nossos colegas. Então, todo dia a gente faz essas reuniões diárias, tá? E aí, aqui tem vários projetos. O primeiro foi o da Santa Isabel que eu mostrei, o segundo ali foi na Vale do Rio Doce há alguns anos, aqui a Nancara, uma empresa também lá do Rio. E no dia a dia, a maneira como a gente modela o que a gente vai fazer é basicamente isso. É muita... desculpa, eu passei aqui errado. Na verdade, o que a gente vai fazer ao longo do dia, a gente coloca num quadro branco. Então, assim, eu tenho aquela história que o cliente escreveu, essa história a gente quebra em vários post-itzinhos que são tarefinhas que a gente vai fazer ao longo do dia. Esse quadro ele muda muito ao longo do projeto, tá? A equipe vai rearrumando aquele quadro como ela entende que seja melhor, mas invariavelmente esse quadro vai ter tarefas que precisam ser feitas, e a maneira como as pessoas trabalham, basicamente, elas olham para o quadro, vem uma tarefa que ainda não está feita, alguém vai lá se candidato a fazer aquela tarefa, pega, faz, volta e assim por diante. Você não tem alguém ali dizendo, você faz isso, você faz aquilo, e a gente tem aqui esse cronograma no Project, e você não tem esse cronograma no Project, você tem basicamente um quadro, e o quadro é uma coisa maravilhosa. Você olha para o quadro, eu quero fazer isso, você vai e faz isso, e tchau. Bom, as tarefas, então, como eu disse, são visuais, a gente discute sobre elas na reunião de manhã, e normalmente a gente usa o quadro também para modelar o que a gente vai fazer. É exatamente o que o Manuel estava falando agora há pouco sobre modelagem ágil. A gente usa isso aqui o tempo todo. Veja, existem duas questões que são distintas. Uma questão é você fazer um modelo que precisa ser preservado por alguma razão, e outra questão é simplesmente você fazer um modelo porque você precisa entender um problema. Tá? Assim, em software, a gente o tempo todo precisa fazer modelos porque a gente precisa entender o problema. Essa é a parte importante, entender o problema. Tá? Depois você talvez tenha uma outra parte importante que é preservar aquela informação. Frequentemente, aquilo que você escreveu no código nem é tão importante assim de preservar, porque você vai preservar no código ou porque ainda não está no estágio tão avançado assim de concreto que você possa ainda preservar aquilo. Mas modelar é importante. E modelar em equipe é muito melhor. Modelar pessoas juntos pensando no quadro, você está tentando entender melhor o problema. Bom, a equipe ela trabalha de maneira muito colaborativa, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Um dos grandes tabus da XP é a questão da programação em par. E é uma das questões pelas quais você, mais uma vez, não deveria estar aqui, porque obviamente você não acredita nisso. Então, bom, por que você está aqui? Mas enfim, continuando, a equipe sim trabalha desse jeito, faz programação em par frequentemente. Isso funciona melhor do que programar sozinho, sim, para a maioria das pessoas, por mais incrível que pareça. E no dia a dia, a gente tenta trazer o cliente para próximo da gente, também até antes de terminar a iteração. A gente tenta trazê-lo para ele olhar aquilo que a gente está fazendo, para ver se está ficando do jeito que ele queria. Porque se eu terminei de fazer uma tela agora, que eu já posso trazer esse cara por alguma razão, ótimo, por que não fazer isso? Então aqui vocês vão ver que existem empresas e empresas. Essa empresa aqui, a gente está trabalhando dentro dessa empresa, o diretor está lá, é mais fácil trazer isso. Se estivesse trabalhando para uma outra empresa, que o cara está lá longe, talvez eu não possa fazer exatamente dessa forma. Talvez eu tenha que enviar a tela para ele. Então, a maneira como você interpreta e executa a questão de ter o cliente próximo, ela varia de acordo com projeto a projeto. Mas se você entende que isso é importante, você vai entender que quando esse cara chegou ali, ele olhou para a tela, e a gente tinha pensado que uma tela que a gente estava fazendo, a gente achava que uma certa codificação de cores seria muito interessante para o projeto, porque faria ele perceber qual era o timing de certas atividades lá que tinham que ser feitas. Ou seja, se fosse verde é porque ainda estava dentro do tempo, se fosse amarelo é porque estava mais ou menos, se fosse vermelho, meu Deus, estourou.
Aí ele olhou e falou assim, legal esse esquema de cores, mas, para ser bem honesto, o meu maior problema não é tanto isso. O meu maior problema é que eu tenho vários departamentos aqui que tem que atender essas coisas aí, e se na verdade o esquema de cores pudesse indicar o departamento, para mim seria 1000 vezes mais útil. Ok? Não seja por isso. Então, vamos fazer com que as cores reflitam os departamentos. E a gente tinha acabado de fazer a tela. Então, assim, foi muito mais rápido chegar agora e alterar isso, do que ter que alterar isso muito tempo depois que eu já fiz um enorme investimento naquele jeito que eu estava pensando que seria o mais importante para ele. Bom, no final da iteração, se tudo deu certo, as histórias terminam, vão para a coluna dos finalizados. E o interessante desse quadro é que o cliente, ao entrar na sala do projeto, ele sabe exatamente como é que anda o projeto só de olhar para o quadro. Ele não tem que importunar as pessoas. Se ele olha para o quadro e vê que a maioria das histórias ainda estão aqui no não iniciado, quando já está lá pela quinta-feira, a coisa não está indo muito bem. Mas se ele chega lá pela quarta-feira e vê que mais ou menos a metade das histórias já passou para o lado de lá, a coisa deve estar indo bem. Então você dá a informação clara simplesmente porque você botou essa informação na parede para o cliente ver. Bom, e aí chega o encerramento. O encerramento, na verdade, ele não precisa ser necessariamente na sexta-feira, mas aqui é só para vocês entenderem a sequência lógica. No nosso caso lá, a gente faz tudo na segunda-feira. Na segunda-feira a gente faz o encerramento da semana anterior e já faz logo em seguida o início da próxima. Mas todo encerramento funciona basicamente assim. A gente traz os clientes, aquelas duas pessoas que estão sentadas ali, elas são clientes de fato, elas não são programadores, e elas estão olhando o software e estão tentando usar aquilo que elas pediram para ser feito durante a semana. E aqui é a mesma coisa, e os desenvolvedores estão ouvindo o que eles estão fazendo, falando. Não só estão ouvindo, como estão perguntando para eles, é por aí, não é por aí, e toda semana a gente faz isso. Então não tem muita surpresa, sempre existe o não era nada disso que eu queria, mas não é o nada. Veja, uma coisa é você passar 6 meses fazendo, e aí chegar lá no final, não era nada disso que eu queria. 6 meses você já fez muita coisa. Você já pôde errar em muita coisa. Em uma semana você fez só esse pouquinho. Então você não pode errar tanto assim, porque no fundo você ainda não fez tanta coisa. Certo? E essa é a grande vantagem desse modelo. E aí a gente faz, nessa reunião, uma retrospectiva, que é basicamente uma maneira organizada de estruturar o pensamento de todo mundo e tentar entender o seguinte: o que funcionou bem nessa última iteração, o que não funcionou tão bem assim, né? E o que a gente vai fazer para melhorar aquilo que não funcionou tão bem. Então, nessa retrospectiva, a gente dá post-its para as pessoas usam post-its verde e rosa. O verde significa as coisas que elas gostaram e que elas querem falar a respeito, porque elas querem que isso seja preservado. E o rosa significa as coisas que elas não gostaram, e a gente vai ter que discutir sobre esses rosas e pensar quais são as ações que nós todos em conjunto vamos criar para poder melhorar essa situação. Bom, e aí a iteração recomeça. E é assim toda semana. E o mais estranho é que é muito, muito simples, mas funciona. Mas o fato de ser simples não significa que seja fácil. Porque para começo de conversa você vai ter que envolver o seu cliente, por exemplo. Isso não necessariamente é uma coisa fácil. Mas tudo que eu falei aqui até esse momento envolve uma outra questão, que é a adaptabilidade. A gente está o tempo todo nesse processo de desenvolvimento tentando criar, na verdade, um modelo adaptativo. Não é necessariamente fazer o software que resolve o problema que o meu cliente achava que tinha no início, ou resolve o problema do jeito que ele achava que tinha que ser resolvido no início. A nossa questão aqui é descobrir como é que a gente consegue a cada dia ir resolvendo o problema que agora ele está entendendo de fato que ele tem, porque ele vai aprender ao longo do tempo. E adaptabilidade significa que eu estou me propondo a mudar toda semana. E mudar exige coragem, porque eu posso simplesmente quebrar o que já estava funcionando. E existe uma coisa que eu chamaria de coragem e sensatez, que é o projeto desse cidadão de se lançar do prédio e permanecer vivo. Para a felicidade dele, esse não é um projeto arriscado, ele é um projeto que não tem risco nenhum, é um projeto de incerteza, o rapaz vai morrer. Bom, mas existe um outro projeto que é um pouco mais interessante, onde ele se joga e ele usa certos equipamentos de apoio para que ele permaneça vivo ao final do projeto dele. Então aqui eu chamaria de coragem e confiança. Eu tenho coragem porque eu tenho confiança nos meus instrumentos de proteção. E a gente usa certos instrumentos essenciais de proteção em XP, e o primeiro deles é testes. A gente testa muito, muito mesmo. E esses testes eles vêm antes. A gente primeiro escreve um teste sobre alguma coisa e depois a gente faz o código para passar naquele teste. Se o código passou, eu vou ter uma barrinha verde. Se ele não passou, eu vou ter uma barrinha vermelha no final. E a grande vantagem disso aqui é que quando você descobre erros cedo, e o Ed já tinha falado sobre isso mais cedo na outra apresentação, quando você descobre cedo, aquilo ainda está na sua mente, é muito mais rápido de você resolver o problema. Sério, não dá para você se achar minimamente sério em desenvolvimento de software se você não faz isso aqui. Se você não faz isso aqui, eu sinto te dizer, mas você está tão absurdamente fora do contexto que você não faz a menor ideia.
Sério, não dá para fazer software sem isso daqui. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem rapidinho, que é só esse projeto que eu mostrei agora há pouco, como é que ele está hoje em dia em termos de teste. Só um minuto que eu vou ampliar isso aqui. Bom, ali está julho do ano passado até julho desse ano. Ali está o primeiro release do projeto até o release de número 175, o que significa que a gente praticamente fez um release a cada 2 semanas. E ali está a quantidade de linhas de código. Esse é um projeto Rails, então isso é código Ruby. E código Ruby, você pode entendê-lo talvez, bem genericamente falando, cada linha de código Ruby frequentemente equivale a mais ou menos 10 ou mais linhas de código Java. Tá? Então significa que você tem ali, por exemplo, agora, atualmente, a gente tem 27 mil linhas de código e a gente tem uma taxa de 1.7 linhas de código de teste para cada linha de código do produto. Se você não tiver pelo menos a mesma quantidade de linhas de código de teste que você tem em linhas de código do produto, provavelmente você ainda não está tão bom quanto você deveria estar. É o mínimo que você precisa. Na verdade, teoricamente, deveria ser até mais do que isso. Eu não estou tão feliz com eles assim. Por quê? Porque quando você faz teste, você faz vários cenários. Teoricamente, você tem que ter bem mais linhas de código de teste do que você tem de linhas de código do produto propriamente dito.